Meu nome é Laís, eu sou uma das facilitadoras aqui da La Graça e também criadora de conteúdo. Bem-vindos à nossa quentinha. Hoje vocês estão aqui para aprender o tema compreensão para ação com o nosso especialista que está aqui com a gente, o Ed Conde. E antes da gente começar, eu queria lembrar, todo mês a gente tem um tema diferente para passar para vocês. Não sei quem já participou aqui de temas passados, mas no mês passado a gente fez o tema Storytelling para dados, hoje é compreensão para ação, e o mês que vem, se vocês se interessarem, a gente vai fazer roteiro e storytelling também, tá? É, esses encontros, eles duram 1h30, eles vão ser gravados, então vocês vão receber, todo mundo que se inscreveu vai receber aqui a gravação no e-mail de vocês. E só lembrando também que é apenas uma degustação, então se vocês se interessarem, se aprofundar mais nos temas que a gente apresenta aqui, a gente pode conversar com vocês e apresentar propostas aí de workshops de 8 horas, 12, 16 horas dos temas que a gente apresenta por aqui também, tá bom? Aqui não é uma palestra, deixar bem claro, é um bate-papo, então vocês estão livres aqui para conversar, para tirar dúvidas, interagir, e eu deixo agora vocês com o nosso especialista Ed Conte, que vai seguir com essa palestra com a gente. Palestra não, com esse bate-papo com a gente. Valeu, Laís. Oi, pessoal, boa tarde. Gleison, Jéssica, vocês estão aí? Sim, sim. Boa tarde, tudo Sim. bem? Bem-vindo, A Ed. Jéssica. Eu Jéssica tô aqui também. sim. Eu tô voltando Sim. do almoço, mas já vou sentar na minha mesa. Antes de a gente começar, eu gostaria de saber, vocês receberam, né, algum comunicado, alguma informação? O tema despertou algum interesse em vocês, assim, em termos de diferença? O que que vocês viram, assim, que despertou interesse para vocês virem aqui para essa conversa, né? Gostaria, inicialmente, de saber mais ou menos qual que é o interesse, qual que é o objetivo, assim. Nossa, nunca vi nada semelhante, o tema me desperta interesse, talvez eu tenha algumas dificuldades. Gleison e Jéssica, quem quiser falar, fique à vontade. A gente vai conversar bastante, tá? São poucas pessoas e fica bem diálogo mesmo. Diga Bom, lá. eu vou começar aí falando. Acho que eu tenho. Para mim chamou atenção, a gente já fez aí, já conversou um pouco com o pessoal da La Graça, então a gestora recebeu o convite, passou para mim, eu faço parte aqui da área de treinamento e desenvolvimento, e eu tenho, Ah, sim. assim, ainda bastante dificuldade em apresentar projetos na frente de pessoas de liderança, ou diretores, presidente. Então, tudo que é isso, todo esse tipo de assunto me interessa pensando aí no meu desenvolvimento. Eu sou uma pessoa super desinibida, Tá. mas na hora de apresentar eu tenho muita dificuldade. Mesmo montando PPT, tudo eu ainda sinto muita dificuldade. Sim. Legal, obrigado, Jéssica, pela apresentação. Gleison. Bom, boa tarde, Agora estamos vendo. novamente. Sim, tudo Agora bem. estou vendo a face. Perfeito. Na realidade, eu trabalho aqui na Anglo Gold, né, com comunicação interna, também com a área de relacionamento com comunidades, e o tema chamou a atenção justamente para tentar extrair aqui de alguma forma como envolver, né, engajar ainda mais os nossos colaboradores, assim. Eu acho que a gente tem uma qualidade de informação adequada, estou falando de uma mineradora, assim, e em muitos momentos a gente sente que enxuga gelo, assim, sabe? No sentido de poder Sim. fazer, às vezes até informando demais, a gente fala muito da questão de infodemia, às vezes, né? Tem muita informação e às vezes a gente briga com tudo, né? A gente briga com o celular do colega, a gente briga com, né, no sentido de estar ali lutando por informação. Então, é tentar de alguma forma absorver aqui como que a gente transforma toda a informação que a gente está passando em ação realmente pelos nossos colegas aí. Acho que é isso. Legal. Jéssica, Gleison, que bacana que você comentou. Obrigado, né? Você usou uma palavra aí interessante, né, Gleison, que é infodemia, né? Uma epidemia, Sim, uma sim. pandemia de
de dados para tudo quanto é lado. É assustador, né, o volume de informações com que a gente precisa lidar. Isso tem causado aí uma série de problemas, de obstáculos e de dificuldades para muitas pessoas, né? Sejamos nós receptores de alguma coisa, né? Sejamos nós os protagonistas, né? Na hora de, como a Jéssica falou, né? De trazer, de apresentar, de mobilizar, como o Gleison também comentou. Parece que se fala, que se fala, que se faz. Você joga um monte de coisa, mas não há tanto resultado, né? Não há tanta transformação. Tem mais uma pessoa, né, Cami, aqui? É isso? Ah, tá. Sim, Wellen. Wellen Andrade. Que legal. Então, antes de a gente começar com alguns slides, eu queria trazer para vocês alguns cenários que serviram de base para eu desenvolver esse trabalho que sempre me chamou a atenção já há vários anos, e cenários que estão ficando cada vez mais comuns, frequentes, já são, aí, juntamente com a La Graça, acho que mais de uma centena de trabalhos mais curtos, mais longos, de transformação. Mas alguns aspectos assim que eu percebi no dia a dia sempre me chamaram atenção. Um deles, pessoal, foi uma pessoa, uma líder, com seus 46 anos, com uma formação muito sólida já, acadêmica, já tem uma participação ativa em apresentações, em treinamentos. Ela faz parte de um conselho científico de uma farmacêutica, né, de uma multinacional. Só que uma coisa incomodou, ela falou muito assim, Ed, né, quando eu conversei com ela, falou assim, nossa, Ed, as pessoas falam que eu sou muito objetiva, extremamente objetiva, isso tem causado alguns problemas, isso tem causado alguns empecilhos, né? E olha só, né, pessoal, o ser objetivo, né, esse lado da objetividade, parece que é uma regra quase que uma equação, né, que todo mundo é cobrado, né, para ser objetivo. E ela falou para mim, nossa, mas eu sou objetivo sempre, sempre, mas estou percebendo que as pessoas não compreendem muito o que eu falo. Eu falei, nossa, interessante isso, né? Porque alguém com QI altíssimo como ela, um conhecimento grande já na área dela, e olha só, né? Você comentou a, a Jéssica, o Gleison, uma pessoa que já tinha passado por todo tipo de capacitação ou de treinamento em comunicação, no sentido de linguagem, de oratória, de expressividade, de, de carisma, de idiomas. Ela fala, né, 3 idiomas. E olha só, e não conseguia, ela tinha muito esse feedback de mais de 50 pessoas que estavam abaixo delas, né? Líderes. Ah, agora a Jéssica apareceu. Oi, Jéssica. E, e olha só, né, Jéssica, esse caso, né? Alguém que aparentemente tem todos os talentos, todas as habilidades, todas as competências, mas quando estava na linha de frente para orientar os seus liderados, fazer com que eles entendessem sempre o que ela gostaria de passar, não havia esse feedback, né? Isso me chamou a atenção pelo seguinte, pessoal, para fazer uma distinção muito grande desse tipo de trabalho, né? Um dos que a La Graça faz, que esta pessoa tinha uma vasta formação em todo tipo de competência comunicativa, todos, né? Linguagem, expressão, oratória, assertividade. Era uma figura agradável, então, uma hora na presença dela, sabe quando não há empecilhos, né? Você olha para a pessoa assim, não olha empecilhos, só que ao final das conversas as pessoas tinham esse feedback. Assustador, e para ela começou a ser muito significativo. O que fazer? O que eu faço, já que eu não sei mais que tipo de habilidade que eu tenho a desenvolver e tem isso acontecendo comigo, né? Esse caso me chamou muito atenção, mas um outro, e aí, Gleison e Jéssica, que vocês, a, a Velen ainda não colocou a cara dela aqui, mas vale para ela também, não sei quais são as angústias dela. Agora, olha este outro caso. Esse
Isso eu participei também no pós. Uma pessoa fez uma apresentação, uma palestra de 1h30, Jéssica Gleison, e ao final da apresentação, havia 80 pessoas, e aquelas avaliações de reação, todo mundo colocou. Nossa, que interessante, gostei muito, me senti bem, a pessoa domina o conteúdo. Só que o meu trabalho, nesse caso, ele foi saber, depois de 48 horas, olha só que loucura, passadas 48 horas, o que daquela palestra, por exemplo, Jéssica, Gleison e Velen estavam assistindo. Depois de 48 horas, eu fiz a pergunta para 80 pessoas. Gleison, daquilo que você assistiu nessa hipotética palestra, né? Jéssica, dessa 1h30 que você esteve lá, você colocou que na reação que foi agradável e tal. A pergunta foi a seguinte: já que a intenção da empresa era provocar algum tipo de mudança, a pergunta foi: Gleison, Jéssica, Wellen, o que você conseguiu transformar no seu dia a dia, suas ações, suas experiências, seus comportamentos, em função daquilo que aquela pessoa disse, o que você conseguiu transformar em algum tipo de conhecimento que te mudou em algum aspecto prático, experiencial. Jéssica, Gleison, Ellen. Adivinhem qual foi a resposta, Jéssica? 80 pessoas estavam lá. Não era a reação, tá? Não é assim, nossa, a Camila, a Laís falam bem, oratória, desinibidos, dominam o conhecimento. Né? Olha a pergunta que eu fiz. Daquilo que você presenciou, o que você conseguiu transformar em algum conhecimento que mudou alguma experiência cotidiana, algum comportamento, etc. Adivinha qual foi a resposta, Jéssica? Gleison. Nada. Nada. Olha que interessante, o grau de crueldade de vocês está correto, porque, olha só, Jéssica e Gleison, né? Quando eu conversava com as pessoas, elas falavam assim, nossa, eu gostei da Laís quando ela disse tal, 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 tal. Eu falei, olha só, a pessoa falou, eu gostei daquilo que a Laís disse lá na palestra. Aí eu respondia e fazia de novo, eu trazia. O que da palestra que você conseguiu incorporar que transformou? Ah, nada. Eu só lembro que foi agradável, que a Camila falou A, B, C, etc. Tal. Pessoal, nenhuma das 8. Esse foi um divisor de águas, assim, gigantesco, porque não é o que a pessoa lembra, não é o que ela memorizou, né? Não é o flash, não é o fato de ela ter dado risada ou chorado na palestra, e mesmo de lembrar alguma coisa dita, não significa que haverá transformação. E aqui entra essa palavrinha-chave. Transformar. Legal que essa palavra é composta por um prefixo, trans, que significa ir além de, ir mais longe de, daí vem transatlântico, transgênero, transnacional, etc. E tem a palavra forma no meio, né? Transformar significa você ir além da forma atual das coisas. Olha que legal isso, pessoal. Toda vez que você vai participar de qualquer tipo de ação em que alguém está mediando, apresentando, construindo, ensinando, teoricamente o objetivo deveria ser transformacional. Antes de eu ter o contato com a Jéssica, eu agia de um jeito, eu me comportava de um jeito, eu fazia alguma coisa de um jeito X. Depois que eu participei de alguma apresentação, palestra, etc., o certo seria que eu mudasse alguma coisa nesse jeito, nesse modo, nesse comportamento. Só que aí que a coisa pega. Tá? Gleison, Wellen, Jéssica, colegas. O que me chamou a atenção é a quantidade quase incontável de intervenções das pessoas, palestras, reuniões, workshops, apresentações, conversas, etc.
que mesmo que tenha essa característica de as pessoas dominarem muito bem seus conteúdos, de não haver problemas de oratória, até de comportamento, pessoas agradáveis, é o caso desta pessoa que eu acabei de falar, mesmo com tudo isso, ao final, as pessoas não conseguiam alterar alguma coisa que deveria ter sido alterada. Jéssica, esse panorama é cotidiano? Você acha que o que eu falei é loucura ou faz parte de uma percepção sua no dia a dia? Não, para mim faz bastante sentido. Acho que aqui tá fazendo umas anotações aqui do que você falou. Sim, O principal, pelo menos para mim, o principal é tentar fazer com que o que eu estou falando, mesmo que não transforme, mas se a pessoa sair de lá com uma vírgula do que eu falei e pensar naquilo, para mim sim, já vai fazer a diferença. Já vou ter a minha mensagem tem que passar o meu objetivo, mesmo que seja ali sim. intrínseco a minha mensagem. Então, para mim faz total sentido. E olha só, né, Jéssica, aproveitando, né? Que legal. Já é um grande avanço quando a gente consegue colocar uma vírgula, né, na pessoa, para ela refletir, que seria um primeiro estágio, assim, a Jéssica conseguiu pelo menos fazer a pessoa perceber que um estágio atual de qualquer coisa já não é mais suficiente. Pense sobre, né? Reflita sobre. A sequência, às vezes, não dá para ser feita no início, né, Jéssica? Mas você já desperta, você já desconstrói alguma coisa. Isso já é maravilhoso. Isso já é fantástico que aconteça. Você pode depois até acompanhar, Jéssica, essa pessoa, porque ela vai conseguir, talvez com algum outro tipo de ajuda, transformar algum cenário. Mas você já fez uma parte. Você tirou a pessoa de uma zona de percepção sobre algum assunto. Que legal, isso é interessante. Gleison, esses casos que eu citei, você concorda que isso permeia o nosso dia a dia de maneira muito frequente? Sim, sim, com certeza. Tanto, né, no ambiente externo, quando a gente está fazendo qualquer palestra ou coisa do tipo, né, ou até, né, internamente, né. Acho que Sim, faz sentido na indústria também, quando você está repassando as informações, quando o líder imediato está ali, às vezes em reuniões sim, menores, como a gente está fazendo aqui agora, né, fica parecendo, às vezes, que isso acontece só quando você tem grandes públicos, né, palestras cheias. Eu acho que é mais difícil, inclusive, quando a gente está com um grupo pequeno e o líder está ali exato, no contato exato. menor, às vezes. Então, faz sentido, sim. Ah, que bacana. Wellen, não sei se você se está acompanhando, mas daquilo que você ouviu até agora faz parte do seu sentido, no seu contexto aí, no seu dia a dia? Você está aí? Por enquanto ainda é uma incógnita. Damos uma, duas, três. Pode escrever no chat também, né? Se não quiser me falar, podem mandar mensagem no chat que a gente acompanha aqui e responde. E passa para o Ed. Vai. Tá bom, não tem importância. Que bacana, então, pessoal. Vejam só, né? Isso que eu estou comentando com vocês, em cada 100 lugares ou cada 100 pessoas com quem eu converso, esse cenário, ele predomina. É muito raro a gente encontrar um local, um contexto, uma realidade em que as pessoas... Isso eu não estou falando nem do lado pessoal, né, Jéssica e Gleison, de ouvir assim, nossa senhora, toda vez, né? Eu falo para as pessoas, a pessoa diz que entendeu, mas depois que ela fala que entendeu, passa um tempo, ela continua fazendo do mesmo jeito, né? Então, ela entendeu ou não entendeu, ou entendeu num determinado nível e continua agindo de uma mesma maneira. Isso sempre chamou muito a minha atenção, isso me intrigou bastante, né? A ponto de desenvolver todo um trabalho aqui, tanto de mentoria, de workshop, para resolver essas questões que você, Gleison e Jéssica colocaram, tá? E Vamos Ed, adiante. Ed, Diga, Laís. também sempre me deixou assim, parece até piada, né? Quando a gente vê assim, quando eu trabalhava em outros lugares, parece até piada de ver quanta reunião você acaba tendo no dia, reunião interna, e parece que você não tem nem tempo de trabalhar, porque você fica só tendo reunião, uma reunião atrás da outra, reunião atrás da outra, e você acaba não executando nada, porque você só faz essas reuniões que não tem foco, e eu sempre achei isso um absurdo. Exato. E olha só, né, Laís, teve
um cliente nosso em Minas Gerais, e eu fui, acho que, não lembro, acho que ano passado ou retrasado, eram 20 e poucas pessoas, e todos eles falavam que já estavam gastando 60% do tempo em reuniões. Nossa, Olha só aqui, olha o percentual. Todos líderes, 60% do tempo, reuniões. E a segunda pergunta, né, Laís, que foi mais cruel ainda, né? E eu já sabia a resposta. Elas eram eficazes? Não, porque senão não haveria necessidade de tanta reunião, de tanto retrabalho. O que foi legal é que depois da nossa intervenção, e eu achei interessante que eles deram feedback depois, eles conseguiram diminuir para 30% o tempo gasto com reuniões. Ou seja, um terço, um pouquinho menos de um terço dedicado a reunião. Isso muito rápido, em 40 dias eles conseguiram. Fizeram um pacto, nós apresentamos os porquês disso, eles fizeram um pacto entre eles lá na hora mesmo, eu achei interessante isso. E depois eu voltei, né? Eu voltei lá, e eles conseguiram reduzir isso. Por quê? Pelo que o Gleison falou, a Jéssica falou, além da quantidade quase incontrolável de tanta coisa que tem, a hora que a pessoa vai organizar isso para gerar a tal da transformação, né, Jéssica? A transformação, né? Não a informação. Informação todo mundo tem sobre tudo. O problema é se a pessoa consegue ou não transformar isso em alguma outra ação. E essa média, Laís, infelizmente, ela não é só desse lugar que eu fui, né? Tanto que as pessoas dizem que se você gasta muito mais do que 20%, 25% de tempo, você é líder, fazendo reuniões, tem alguma coisa errada. Né? O que está errado depende de uma investigação, mas em todos os casos que nós tivemos algum tipo de intervenção, esta dificuldade gigantesca de diminuir o retrabalho. E por que o retrabalho aparece? Porque as pessoas não compreenderam tão profundamente, né, Jéssica, a ponto de conseguirem mudar alguma coisa. Mesmo que aquela informação fosse passada 500 vezes, ficasse disponível e não havia esse tipo de problema, esse tipo de condições de resolver esse cenário. Ou seja, não é o volume, não é a estética, não é nada disso que garante que do outro lado a pessoa vai compreender a ponto de mudar por si só. Então, existem alguns vilões. E agora vamos apresentar alguns desses vilões para vocês entenderem de onde vem tudo isso. Cami, você pode colocar lá, terceiro. Pessoal, isso aqui é o nosso dia a dia, né? A cabeça de todo mundo anda mais ou menos assim. É muita coisa para ser processada. E um dado que sempre me chamou a minha atenção é que qualquer um de nós, hoje em dia, consome em apenas um dia de vida, televisão, trabalho, celular, a gente consome, em termos de informação, o equivalente à vida inteira de uma pessoa 110 anos atrás. Só que a nossa cabeça não mudou. Então, do ponto de vista cognitivo, nós somos os mesmos há 40 mil anos. Não houve nada de alteração nos últimos 40, 50 mil anos. Porém, nos últimos 20 anos, a gente tem que lidar com uma monstruosidade, uma quantidade descomunal de informações. Informações aqui, bytes mesmo, tá? Matematicamente falando, quantidades gigantescas, e o nosso cérebro não tem condição de processar tanta coisa, né? Então, indo para o próximo slide, Cami. Jéssica, Gleison, nossa outra colega que está na briga lá para entrar conosco, e os demais aqui. Como que vocês se sentem? Quando eu falo sentem, assim, dores, sentimentos, em função Cara, dessa enxurrada de coisas. então, eu falei, foi justamente o tempo que eu usei no início lá, né? Na questão da infodemia. E é o seguinte, tem muita coisa ruim, mas também tem muita coisa boa. Então, Sim. acho que você tem dois sentimentos, assim. O primeiro de ansiedade mesmo, de, cara, puxa vida, você acorda todos os dias e tem a sensação de que você não está conseguindo ver tudo que você deveria ver. E a segunda, quando você também fica assim, cara, perdi tempo, às vezes, vendo informação que não era tão legal. Então, no fim das contas, eu acho que a briga é por tempo, e não é nem pela informação, assim, sabe? Mas acho que esse é o sentimento misto de ansiedade e às vezes, puxa vida, perdi tempo aqui vendo determinada informação. Você ganha Não é à tempo toa. e perde tempo, né?
Cara. E o problema é que Você ganha muitas, tempo, depois vai perder. Isso, o problema é que muitas vezes você só descobre isso depois de ter gastado um tempo lendo determinada coisa ou assistindo, então nem sempre. Tem muita gente boa de venda também, né? Então é difícil. Por trás de todo esse mundo, né, essa explosão surgiu em função dos meios, né, de tecnologia terem aumentado muito, né? Mas existe um trabalho muito sério de reter a atenção, de fazer a pessoa não ficar em paz, né, de ser incomodada a toda hora. É o lado cruel, né, que caberia uma outra quentinha para a gente discutir esse lado de como internet, redes sociais, enfim, como há laboratórios aí de persuasão muito forte por trás disso, para fazer as pessoas não largarem, né, o próprio conceito de rolagem na internet, né, de página sem fim, ela foi criada, eu não sabia disso, né? Ela foi criada com esse intuito maquiavélico. Você não precisar mudar de página e ficar eternamente rolando ad infinito, né? Isso significa que você começa a ver alguma coisa, você vai descendo, vai descendo, vai tendo, vai tendo, vai tendo. Seja rede social ou não, sempre vai trazendo mais coisa. Quando você vê, né, Gleice, você está lá 10, 15, 20 minutos e nem queria estar lá. Você foi pego, né? Vendo vídeo de Isso, gatinho. vendo vídeo. Eu venho isso. Esse mundo é infernal. Se a gente tivesse que clicar, a gente não ficaria tanto tempo. Exato. Agora, é a É. facilidade daquilo que você tem ali, principalmente em redes sociais, né? Porque, assim, Sim, você sim. senta ali e você fala, não, vou descansar. Aí você pega o celular. Aí a hora que você fala, você começa a ver aquilo, se você passa só 15 minutos, ainda você tá no lucro. Mas, assim, você passa facilmente ali 1 hora, 2 horas, quando você vai ver que você fala, mas chegou a hora de dormir, cheguei cedo do trabalho, tinha tanta coisa para fazer, me planejei, mas não, fiquei lá vendo um monte de vídeo fofinho, né? Porque é bem isso que a gente olha. Gatinho. E dentro do mundo corporativo, né, Jéssica, mensagem que não acaba mais, é sempre alguma coisa de atualização, uma ferramenta, etc. Tal. Lá em Curitiba teve um rapaz que era diretor de tecnologia de um hospital. Ele tinha como liderados, Jéssica, Gleison, 15 mulheres, e todas as vezes que ele trazia alguma atualização de sistema ou sugeria que haveria uma atualização, as lideradas, as colaboradoras começavam a ter angústia e ansiedade, só de receber a informação. Como se fosse assim: a Camila daqui uma semana vai trazer um outro sistema para nós aprendermos. Só que eu estou começando a lidar com o atual agora, eu estou familiarizado com o atual agora, e a Camila já chega com o novo. E a novidade gera uma demanda de ansiedade gigantesca. De novo, eu vou ter que gastar uma energia gigantesca para aprender alguma coisa. Só que não é só isso, né? É alguém que fala disso, daí a área de compliance traz uma outra norma, aí existe uma apresentação programada, o chefe quer trazer uma... Entra um caos, e o que o Gleison falou, desperta uma ansiedade, né? E a ansiedade é o resultado do quê? Dessa antevisão de não conseguir concluir nada. Né? A ansiedade brota em função disso, né? Não dá para eu consumir o mundo, mas estão pedindo para eu consumir o mundo. Aí eu entro em colapso, né? Então, isso... A Ellen já está aí conosco? Ellen, você já faz parte do nosso mundo? Ou ainda você está numa outra dimensão? Ainda não. Então vamos. Olha só, Cami, mais um slide. Esse aqui foi um caso que, pessoal, né? Um colega meu falou que o filho dele já não estava mais conseguindo, porque ele ficava 10, 15 minutos navegando e não conseguia escolher o que assistir. Né? Netflix, YouTube, Apple TV, Disney e por aí vai. Só que toda vez que ele já estava no estágio de toda vez tentar fazer alguma coisa, mas desistia. Ele ficava tão ansioso que ele desistia. Né? E quando ele se interessava por alguma coisa, ele tinha dificuldade de acompanhar. Ele pulava partes, colocava nas velocidades, assistia a série tinha 10 episódios, ele assistia o começo, ia para o terceiro, para chegar ao final. Né? Olha que loucura esse tipo de coisa. E esse amigo meu falou assim, Ed, o que eu faço com o meu filho? Pergunta simples, né? Laís, Camila, né?
Carol, Jéssica, Gleison. Ele falou, eu não sei o que que eu faço com meu filho. Eu falei, belo trabalho que você vai ter, né? Para reconstruir todo um entendimento na cabeça dele. Pessoal, o que que vocês acham que pode ser feito para ajudar uma figura assim? Tem a ver com tudo que a Nossa, gente tem está ideia. discutindo. Ele falou assim, Ed, você precisa me ajudar. Eu não aguento mais ver meu filho assim. O filho dele tem 12 anos, pessoal. 12 para 13 anos, uma coisa assim. Mas isso não é comum só das crianças também, né, cara? Quantas vezes você Isso, chega para assistir um exato. filme, fica ali procurando o filme, procura. Quando você acha o filme, cara, aí você mexe no celular e você perdeu parte do filme, você quer voltar, então acontece também. Exato. É Exatamente. muita opção, né? E é muita opção também, né? Sim, Assim, aí Exato, a exato. gente está falando, a gente entende, assim, pela história que a gente está falando de uma criança. A gente, como sim. adulto, pelo menos eu passo por isso. Você coloca lá, você assina lá todos os streamings, né, que existe no mundo ali, porque você acha que só o Netflix não dá conta do que você tem que assistir. Isso que você não tem horas para assistir, porque você sempre está fazendo alguma coisa, né? Aí Exato. você vai, coloca no Netflix, aí você passa. É muita opção. Quando a gente ia lá na locadora e alugava um filme, 2, 3, você tinha que Exato. assistir os 3, porque só era aquilo que você tinha, né? Então, às vezes, esse monte de opção também fica um pouco complicado. Você falou uma palavra-chave, né, Jéssica? Aqui a gente está falando de streaming, né, de Netflix, etc. Mas o número de opções de qualquer coisa, sobretudo, subiu gigantescamente. Então, se você tem 3 opções, é muito mais fácil de escolher, né? 33% de possibilidade de alguma coisa. Quando você tem 300, 30, 300, 3.000, aí acontece o que eu comentei no início, pessoal, né? A nossa cabeça, ela continua a mesma. Então, o nosso mundo era esse, né, Jéssica? Tenho 4 iogurtes, 3 filmes, o tempo de processar, etc. Isso da noite para o dia multiplicou por infinito em tudo, e aí isso gera uma angústia, uma ansiedade, porque não dá tempo de processar, não dá tempo de saber se aquilo realmente é condizente com o que eu preciso, né? Então, em linhas gerais, pessoal, o que foi feito e está sendo feito, né, com esse rapaz aqui, o pai dele, Gleison, ele sofre também de uma coisa que é assim. Ele trabalha no Google e um dia ele foi atrás de um curso e quando ele abriu a plataforma que disponibiliza cursos, né, no mundo inteiro para todos os funcionários do Google, ele entrou na plataforma com uma dúvida. Aí ele viu lá a possibilidade que ele tinha de fazer 300 cursos diferentes. Então, aquilo que não fazia parte do radar dele começou a gerar angústia. Ele não tinha pensado naquele assunto. E eu falei para ele, Roberto, o que você fez nessa hora? Ele falou, eu fechei tudo e fiquei quieto. Porque a certeza que ele tinha antes já foi para o beleléu, porque ele viu que tinha outras 300 coisas que ele não ia conseguir fazer nessa encarnação. Olha que loucura, Jéssica, Gleison. Ele falou, o Google me disponibilizou coisas que eu nem pensei sobre, e ao ter contato com aquilo, gerou uma demanda de necessidade que ele não tinha. Isso é morte, pessoal, né? Isso é loucura. E aí a gente discutiu o que fazer, e eu não vou dar spoiler, porque já já a gente vai entrar na solução disso aqui, como que a gente fez isso com esse rapazinho. Mas um dos grandes problemas, tá, hoje, que atrapalha todo esse processo de compreensão e de agir, é porque às vezes a pessoa fica estagnada e paralisada. A Jéssica comentou aí, eu tenho 5.000 opções, não consigo fazer nada, às vezes a gente fica paralisado. O pai desse rapaz ficou paralisado. O rapaz também ficava paralisado pela angústia, pela ansiedade, e a pessoa não age. Olha só que loucura. Ela fica estagnada e angustiada e, no fim, ela nem age. Isso vai gerando uma população toda meio de pessoas que ficam apáticas, a atenção diminui, né? Esse número gigantesco de pessoas no nosso dia a dia, né, que não estudam nem trabalham, né? Essa geração que eles falam aí dos nem, que é um número absurdo. Olha que loucura, pessoal. A quantidade de informação faz a pessoa ficar paralisada e ela às vezes não consegue agir porque ela não sabe o que fazer. Ela não tem condição de fazer tamanho número de possibilidades.
Só para encerrar essa parte, esse colega meu desistiu de fazer o curso que ele queria. Olha que loucura. Porque antes ele tinha certeza. Depois que ele abriu o portal, a certeza dele foi para o espaço e ficaram mais 10 angústias na cabeça dele e ele não sabe ainda qual fazer. Então ele parou. Faz 30 dias que ele desistiu da ideia de fazer alguma coisa, porque ele não sabe para onde ir. Olha só, né? A ação fica prejudicada porque eu não sei para onde ir. Vamos adiante. Já já a gente volta para resolver essa questão. Eu quero mostrar, pode pular esse, Cami, depois eu volto. Eu queria entrar agora na parte mais grave, pessoal. Uma das mais graves. Além dessa quantidade gigantesca de coisas que a gente precisa processar, e quando eu não consigo, não dá tempo de processar, eu fico paralisado, existe um problema que é especificamente da nossa cultura, quando eu digo aqui, eu falo de Brasil, e aqui tem uma perguntinha para vocês. Na nossa população de 15 a 64 anos, ou seja, considerada ativa, tá? É uma fatia aí considerada ativa, sem ser tão absoluto, né? Não é generalizado. Mas pegando este bloco aqui de pessoas, vocês sabem quantos brasileiros conseguem pegar um texto simples, simples, não é uma tese, não são capítulos, não é meia hora de explicação, não é a pessoa ler uma apostila, estou falando um texto. E conseguem ler esse texto, interpretar e compreender o que esse texto quer dizer, a ponto de, após ler, eu chegar para Jéssica e falar: Jéssica, esse texto que eu acabei de ler diz isso, tal, e passar. Pessoal, chutem quantos por cento dos brasileiros conseguem fazer isso. Jéssica, Gleison, à Eu acho que vontade, sem medo de ser feliz. é um percentual bem baixo aí dessa população. Eu não estou falando nem de 2 textos, hein, Jéssica? Estou falando de um. Não é uma Sim. apostila, é um texto simples que caiba em uma página A4. Um texto que caiba numa fonte 14, 16, que caiba numa página A4. Gleison, você tem ideia? Menos de 20%. 20%, né? Legal, vamos adiante. Camila, pode passar. Pessoal, uma pessoa a cada 4, naquela faixa etária, né, 15 a 65 anos, uma a cada 4 conseguem ler, interpretar e passar para as outras pessoas o que aquilo quis dizer. Isso significa, pessoal, que não adianta nada você escrever bem, você se preocupar com as palavras, porque mesmo que todo mundo entenda as palavras, que as frases estejam bem feitas, você entrega isso para alguém, um texto e dando tempo de a pessoa ler. Não é a Jéssica, nem o Gleison, nem eu, nem a Laís dando uma palestra de 10, 15, 20 minutos. Um só, a limitação é crônica. Agora vamos adiante, para uma situação um pouquinho mais drástica ainda. Isso é muito, isso é tão triste, Ed, que vou falar assim para Camila, vou parar de escrever os artigos da La Graça. E olha só, né, Laís, que... Escreve uns artigos tão legais, aí eu falo: o que está lendo? O que será que está lendo? E olha só, pessoal, e Laís, o lado triste disso, né, que eu tenho comprovado isso em vários cenários. O texto é bem redigido, você faz com empenho, você toma um cuidado gigantesco para não cometer erros de Ou vírgula, de não passar uma pontuação. informação errada, né? Não passar Exato, né? um dado errado. Só que o problema não está aqui. O problema não está nesta etapa. Até porque você tem 1 milhão de sites, né? Quando você abre a internet, 1 milhão de sites com conteúdos que são, às vezes, muito bem redigidos, muito bem pausados. Não há problemas nem com as palavras e não com a construção. O problema não está aí. O problema está lá do outro lado, né? Esse texto aqui, pessoal, só vou dar um exemplo. Depois, não sei se vai ficar disponibilizado para vocês. É um exemplo típico. Isso aqui é uma notícia de internet, né? de um grupo grande de jornalismo, que é uma reportagem sobre o câncer do intestino ter aumentado 64% sua incidência, né, na última década.
Depois vocês leem com calma, a gente vai deixar isso disponível. É esse texto a que eu me refiro. É um texto jornalístico. Laís, não é um texto de argumentação nem de compreensão. É jornalístico. Ele não tem a complexidade de... Não é uma tese da Jéssica, não é um projeto novo do Gleison que ele precisa argumentar. É só uma notícia. Esse texto serve de referência para vocês entenderem que só 1 em cada 4 brasileiros, naquela faixa etária, conseguiria ler esse texto. Depois, chamar a Carol, o Gleison, a Jéssica, a Cami, a Laís, e falar o que esse texto quis dizer. Isso é cruel, pessoal. Isso aqui é um assunto que fica velado no dia a dia, como se ele não existisse. E aí, Laís, eu vi muita gente entender dentro das empresas que o problema não está na qualidade do conteúdo que é oferecido. Está na dificuldade de quem recebe atuar sobre a informação, construir alguma coisa na cabeça e mudar o ponto de vista. Então, Jéssica e Gleison, o que vocês comentaram logo no início, é real. Você fala, nossa, não consigo engajar, não consigo mobilizar, não consigo a pessoa fazer, mudar um jeito de atuar. Mas a pessoa, Laís, a diferença é que quando a gente conversa, quem redigiu e construiu fica angustiado. Porque a pessoa fala, meu Deus do céu, fiquei 3 horas pensando nas E palavras. a gente quer mudar, fazer nossa parte, né? Mudar um pouquinho o mundo, falar alguma coisa que preste, né? Exato. Tal. E ninguém. Né? E isso eu vi na prática, pessoal, como as pessoas que são as responsáveis pelos conteúdos dentro de qualquer instituição, organização, a hora que eu entro nessa questão, dá uma depressão inicial, viu, Laís, assim, nas pessoas. Que a pessoa fala, meu Deus do céu, faz 6 meses que eu estou produzindo e nada muda. E não é culpa da pessoa, é culpa do lado de lá, que não tem essa habilidade de transformar, de mudar. Tá? É, Adiante, Cami. me Diga. ocorre que é quase Pode como falar. uma lei de Pareto, né? Do Sim. 80-20, né? Que 20% das ações são responsáveis por 80% do resultado, né? Aquele 25%, né? Tem um Sim. número próximo ali. E aí me ocorreu, se eu estivesse nesse lugar da Laís escrevendo o texto, e muitas vezes eu estou, né? Falando, Sim. comunicando, instruindo, orientando. Se sabendo dessa realidade, seria interessante eu focar, tentar descobrir quem são esses 20%, esses 25%, né, que vão ajudar aí de alguma forma, porque é com eles que eu tenho que falar. Então, se existe toda essa dificuldade de interpretação, é isso, eu tenho que falar com esses 25%, ou eu tenho que encontrar uma forma de me conectar com esses 75% que restam, né? É tipo, Outro jeito, né? Um jeito diferente qual de que é o jeito? estabelecer. É. E olha só, Camila, Laís, pessoal, eu fiz este mesmo teste, isso que eu estou conversando com vocês, eu fiz um teste na unidade da USP, onde o meu irmão trabalha, onde o meu irmão é professor, e ele é professor de graduação e pós-graduação. E o meu irmão também ficava estarrecido com a dificuldade que os alunos tinham. Estou falando de graduação e pós-graduação da USP. Eu não estou falando da escola que fica 8ª categoria lá na periferia. E nós fizemos um teste, pessoal, com o pessoal de pós-graduação. Foi terrível. Foi pior do que isso, porque os textos científicos, eles não têm essa característica, eles exigem mais da pessoa. Jéssica, Gleison, colegas, lá chegou a 13%. No universo de 60 alunos, só 13% tinham condições de compreender os textos científicos que o meu irmão orientava e passava. Não preciso falar que meu irmão ficou chocado. Aí ele quis expandir isso lá dentro da universidade e parece que eles vão tomar algum jeito, porque é uma deficiência que vem de longa data, né? Não só naquele momento. Pessoal, na empresa de vocês, em qualquer lugar, eu tenho visto, e é muito importante que as pessoas entendam que, às vezes, a compreensão não está no protagonista, não é naquela pessoa que está, como a Laís falou. Ela produz os conteúdos, a Cami também. E você fala, o texto está maravilhoso. Né? O texto só é maravilhoso quando
bate na cabeça de alguém, essa pessoa tem condições de interpretá-lo. E aí deixa a gente um pouco deprimido, porque tem muita gente que fala, nossa, não entendi nada. Mas o texto está tão bem redigido, as palavras estão tão claras, mas a pessoa não consegue entender. Ela não sabe que não sabe. Só que o mais grave está por vir, Cami. Pode passar. Agora o cenário é... Volta um pouquinho. A pergunta. Aqui, pessoal, não é só... Agora não é contextos. Não estou falando de palavras nem de frases. Eu estou falando de imagens, tabelas, que estão proliferando. Todo lugar a gente tem isso, né? O percentual de pessoas que conseguem pegar tabelas, gráficos, diagramas, qualquer tipo de material visual que esteja informando alguma coisa, e você entrega para alguém e ela consegue enxergar a situação problema e reconstruir alguma coisa em função daqueles gráficos e tabelas que alguém mandou para eles. Agora eu não estou falando de textos, e sim de imagens e de gráficos. Jéssica e Gleison, a coisa é pior ainda. Camila, pode ir para o slide seguinte. Só 12%, uma em cada 8 pessoas, consegue fazer isso sozinho. Então, Jéssica e Gleison, vocês preparam aquele material bonitinho, aquele gráfico, aquela tabela. Vocês falam, agora eu vou entregar. E de novo, hein? Estou falando de um, não de um conjunto. Não é um conjunto de meia dúzia. E aí o número despenca. Já despenca aqui, né? Imagine isso. Então, Cami, o que vem a seguir? Rapidinho. Aqui, pessoal. Só um modelo. Você entregar isso aqui para as pessoas e pedir para elas passarem os olhos, colunas, Sabe o que elas vão linhas... fazer, Ed? Diga. Sabe o que elas vão fazer? Sabe o que elas vão fazer? Elas vão fazer que nem o menino lá do Netflix. Vai assistir. Né? Então, entregando isto aqui, para a pessoa falar, setores, depois tem o ano, produtividade, demanda, depois 2010, 1949, 2010. Aí eu tenho lá agricultura, indústria, dividido em 5, e depois serviços. Pedir para as pessoas passarem os olhos e tirarem uma conclusão do que aconteceu com a agricultura, o que aconteceu com a indústria de 1949 para 2010, o que aconteceu com serviços, e depois comparar agricultura, indústria, serviços. Pessoal, esses movimentos que eu estou falando, vocês viram que são movimentos, né? Não é olhar, é movimentar para tentar tirar conclusões. Só 12, 13% das pessoas conseguem fazer isso. Mesmo que você tente facilitar o visual, que é o slide seguinte, que ele ficou mais fácil de ser percebido. Olha só, pessoal, é mais fácil de ser percebido, e você fala, então agora vai ficar mais fácil para as pessoas olharem para onde devem olhar e depois tirarem uma conclusão comparando as coisas. Nem desse jeito a coisa evolui muito. O que é mais angustiante ainda, né, Camila? Ela trabalha com design, com visual. A gente faz milhões de pessoas tratarem a informação de uma maneira mais visualmente clara. E, de novo, pessoal, o problema não está na construção. O problema está em como a pessoa resolve, interpreta, processa e tira conclusões para ver se consegue mudar alguma coisa. Quando isto aqui que eu estou falando para vocês, Jéssica e Gleison, numa seguradora que é cliente da Alagrace, quando nós levamos isso para eles, os 40 líderes ficaram chocados, mas conscientes de um determinado cenário, e aí veio aquela pergunta, né? O que fazer? É a pergunta de ouro, né? O que fazer? Quando é Reseta inconsciente, tudo. Jéssica,
Receta tudo, receta. Quando ninguém sabe as origens, as coisas vão atropeladamente, por isso, né, Laís, que as reuniões são intermináveis para discutir retrabalho, porque as pessoas entregam os materiais, as ideias, as pessoas falam assim, entendi, mas no fundo não entenderam nada, absolutamente nada. Aí a Jéssica, que é a líder de um grupo, vai ser chamada para resolver, porque não entenderam aquela mensagem, aquele gráfico, aquela tabela, aquele diagrama, seja lá o que for. E aí, Laís, vira um ambiente, que é o que eu tinha encontrado lá, em que todo mundo faz tudo a toda hora de maneira atropelada e nunca sai disso. As coisas vão sendo resolvidas aos trancos, porque sempre alguém mais lúcido vai pegar, vai tentar indicar. Mas a hora que eles perceberam que isso faz parte de uma cultura, primeiro veio a depressão. Meu Deus do céu, quanto material jogado no lixo, quantas horas e centenas de horas produzindo materiais, e na hora que isso era entregue. E quando eu digo isso, pessoal, é, por exemplo, a Jéssica preparando o material para mandar para as pessoas entenderem o que aconteceu na semana passada. Então, eu preparo 10 gráficos, 10 tabelas, a Jéssica passa para todo mundo e o resultado não acontece. Eles tiveram que reformular completamente o jeito, e aí todos chegaram à conclusão que não bastava entregar os materiais, Jéssica, porque eles tinham que acompanhar e começar a retreinar as pessoas para conseguirem entender, compreender e interpretar. Tiveram que voltar no tempo. Diga, Jéssica, pode falar. Você está falando isso, Ed, eu sinto bastante aqui, né? Eu não sei se, não sei se é aqui um problema geral, acredito que por esses números que você trouxe seja um problema geral. Você manda qualquer tipo de comunicado, qualquer tipo, assim, falando qualquer coisa, né? Qualquer informação que você tenha que passar, dali um dia alguém vem perguntar, então, mas realmente tem o que fazer isso? Aí você, né, como área de gestão de pessoas, pensa, muita paciência, vamos responder sim, você viu aquele comunicado que eu mandei, né, delicadamente, mas as pessoas, elas não leem, eu não sei se elas não leem, ou se elas pulam o e-mail, ou se elas só batem um olho e nunca julgam que aquilo é importante, sabe esse tipo de coisa? É um desafio que parece que a tendência ela é só piorar. E Isso. não, Que triste ouvir isso. Exatamente. Que triste E ouvir não isso. melhorar. Porque, assim, hoje a gente tem N formas de comunicação dentro de uma empresa, né? Então, mensagens rápidas, Sim. o e-mail, uma intranet. A gente tenta atingir todos os públicos em todas as formas e parece que uma de 500 pessoas, uma não entende, nenhuma entende a mensagem que você quer passar. Jéssica, há um grande problema que é assim, tudo isso que eu estou falando aqui para você, tudo isso aqui, né? Em nenhum lugar até hoje que eu fui, as pessoas conheciam de antemão este problema. Isso aqui é como se fosse um cenário que está presente diariamente, mas ele não é percebido, muito menos compreendido. Então, ele está acontecendo nesse exato momento, em 100 milhões de comunicados que estão acontecendo nesse exato momento, tudo que você falou, Jéssica, acontece. Agora, quando a pessoa recebe, ela nunca vai chegar e falar assim, Jéssica, eu não consigo compreender porque eu tenho deficiência. A pessoa não sabe que não sabe. E aí a desculpa é, não vi, preciso mesmo, aquilo é relevante. O que eu quero falar nesse sentido, Jéssica, para você? É que as pessoas recebem, elas olham, elas tentam interpretar, mas quando não tem condições de fazer, o nosso cérebro é sacana, ele acha desculpas. Ele não chega para você e fala assim, desculpa, Jéssica, eu tenho deficiência para compreender as coisas. Vai chegar e falar, Jéssica, eu li aquilo, mas aquilo é importante mesmo, né? Eu vi aquela mensagem, aquela tabela. Etc. As pessoas vão para caminhos, Jéssica, completamente diferentes
mas nunca entram na questão principal. Agora você, Jéssica, por exemplo, que está tendo contato com isto aqui, você não vai enxergar mais o seu dia a dia do mesmo jeito, concorda? Você vai, agora você vai enxergar cenários e você vai compreender por que que aquilo acontece. O retrabalho, as pessoas não leem ou têm dificuldade, etc. Eu estou perguntando dois grandes problemas, né, Jéssica? O primeiro que eu falei é o volume de coisas, que já é gigantesco. Agora, imagine somar a dificuldade que as pessoas têm de compreender para mudar alguma coisa que eu acabei de falar, junto com a quantidade. Laís, Cami, Jéssica, Carol, Gabi, que cenário que está aí na nossa frente, somando as duas coisas? 1 bilhão de informações despejadas diariamente, junto com a dificuldade de compreensão. Qual é o resultado dessa equação, Jéssica? O que você imagina? Você já falou, né, assim, no futuro próximo. Essa equação que eu acabei de jogar, uma quantidade grande de coisas que precisam ser interpretadas, mais a dificuldade de compreensão, igual a infarto, depressão, estagnação, retrabalho, o número crescente de tentar fazer reuniões, e as reuniões também não conseguem ser produtivas porque as pessoas não conseguem compreender aquilo que está sendo colocado. Fica um cenário de uma sobrecarga gigantesca de atribuições que as pessoas precisam ter, sendo que esse processo de entendimento, de compreensão, as pessoas nem sabem, Jéssica, que isso está acontecendo. Elas acham, como a Laís acabou de falar, né, Laís? Você ficou 3, 4 horas para elaborar um texto. O texto é bem redigido, o texto é bem feitinho. E você fala, ninguém entende, ninguém compreende, ninguém muda, ninguém percebe, etc. Falando de uma mensagem. Agora, a Jéssica, né, traduzir tudo que você trouxe para nós, né? O dia a dia desse jeito, como é que a coisa pode melhorar? Depende de você agora, viu, Jéssica? Você agora é consciente do que está acontecendo, a sua mobilização agora que vai ser diferente para tentar fazer com que os cenários comecem a mudar um pouco. Com certeza, ninguém aí onde você está tem a menor ideia disso que nós estamos falando, porque é um assunto muito reservado, ele não é discutido, ele não é abordado. Isso que é triste, né? Parece que isso aqui não existe, não faz parte do mundo de abordagem, de discussão, e gera cada vez mais pepino, cada vez mais problemas. Jéssica, faz sentido tudo isso que a gente está falando? Sim, com certeza. Gostei Se dos seus encaixa muito no feedbacks. dia a dia. Gostei Se muito encaixa, do... se encaixa muito no, assim, bastante coisa do que você trouxe, eu consigo perceber, principalmente disso da mensagem. Para mim, essa dificuldade, a gente tenta, a gente olha como uma dificuldade, mas ao mesmo tempo a gente tenta buscar formas, né? Buscar formas. Será que uma liderança mais treinada? Será que a Sim. comunicação da liderança não está de alguma forma errada? Enfim, a gente vai tentando buscar meio como uma desculpa, né? Que você falou, Sim, do exato. porquê que isso acontece, né? Mas acho que um desafio aí bem grande em todos os Sim. lugares. E outra, né, Jéssica? Existe uma confusão muito grande de as pessoas acharem que comunicação seja sinônimo de compreensão. Isso não é verdade. Você pode assistir um telejornal durante meia hora, sentadinho, gostar de tudo que você vê lá e não compreender nada. Porque a finalidade não é essa. A finalidade é despertar na pessoa essa vontade de ficar assistindo notícia. A mesma coisa com entretenimento. Você tem grandes profissionais da área de entretenimento, mas a função não é fazer as pessoas mudarem nem compreenderem nada. Então, são caminhos completamente distintos. E eu enfrento muito esse tipo de dificuldade de fazer a pessoa entender que comunicação é um caminho, compreensão é outro caminho. Então, como você falou, o seu colaborador aí, que tem 20 pessoas abaixo, esse
funcionário, esse colaborador, precisa diariamente orientar esses liderados. Não basta ter só a habilidade de comunicação. A comunicação é o que a Laís comentou agora. Palavras bem feitas, o texto bem redigido, né? Todo um jeito agradável de falar não é sinônimo de compreensão. É sinônimo de passar alguma coisa, né, Laís? O que acontece lá do outro lado, e que a gente não tem esse domínio, é que é difícil. Então, para você, Jéssica, que está no ambiente fechado e tem essa missão de gerar esse tipo de transformação, a forma de apresentar, de conduzir, ela tem que ter um ingrediente diferente que até hoje os profissionais envolvidos nessa área não perceberam. Isso tem história no nosso país, tá? Não cabe aqui discutir essa origem, mas o tema compreensão ele não é discutido. Parece que é uma coisa embutida em outras áreas, né? Parece que, nossa, a Laís fez um texto X, bonito, bem redigido, a semântica, as palavras, as frases, está tudo bem construído, igual à compreensão. Não, não e não. Que a compreensão depende da parte de lá. E aí eu preciso saber como ela recebeu aquilo. Olha só a diferença, né? Como ela recebeu aquilo e como ela processou. Diga, Jéssica. Você quer falar? E falando, e olha que a gente é treinado boa parte da nossa vida com compreensão, porque na escola, desde que você aprende ali um português, você começa a ler, você sempre tem a compreensão de texto, onde você tem que ler o texto e mostrar como você entendeu aquele texto, né? No vestibular, tudo isso. Boa parte da nossa Sim. vida somos treinados para isso, porque que chegamos depois aí no ambiente corporativo, ou enfim, a gente perde isso. Acho que essa quantidade de informação que a gente tem, né, tudo às vezes Sim. muito fácil, enfim, vai fazendo a gente perder tudo isso que a gente foi treinado em boa parte da nossa vida. E, Jéssica, você pode ser uma privilegiada de ter tido algum tipo de formação que destacasse muito isso. Tá? Cá entre nós aqui. Não é habitué, não é habitual, em muitos cenários educacionais, você despertar na pessoa a capacidade dela compreender. É mais memorizar do que compreender. É mais reproduzir alguma coisa do que propriamente compreender, né? Então, você especificamente, em um grupo reduzido, podem ter tido alguma coisa, algum trajeto, algum caminho bem mais elaborado nesse sentido. Mas a imensa maioria das pessoas, não. Elas aprenderam muito mais a pegar alguma coisa, lembrar de alguma coisa e aplicar em algum lugar. Isso não é compreender, né? Aplicar não é compreender. É outro papo. Compreensão é diferente. Então, a predominância não é a que você falou, tá, Jéssica? A predominância em termos de ensino é muito mais as pessoas pegarem determinadas coisas e aplicarem sem ter a menor ideia dos porquês, dos contextos, dos entendimentos, etc. Né? Então, você, Jéssica, tem essa lucidez, mas eu não tenho visto isso. Pelo contrário, muitas pessoas comentam que nunca desenvolveram tanto esse tipo de habilidade para compreender, seja lá o que for, tá? Um ponto de vista, um texto, uma mensagem, um conjunto de mensagens, seja lá o que for, essa dificuldade ela é muito comum, tá? E só para a gente ir um pouquinho mais adiante, eu queria entrar num ponto para a Jéssica. Pode. Jéssica, se você quiser conhecer mais sobre o que eu acabei de falar, é aquele site ali atrás, ó, esse aqui, tá? Lá você tem uma riqueza de material abundante sobre as origens disso, como a população brasileira, em termos de camada, está dividida, né? Então, é bem, bem rico esse material para você, Jéssica, que é líder ou preocupada com esse cenário, para você se aprofundar e tentar disseminar isso aí, tá bom? É um site muito agradável, você não faz parte desses percentuais, então você vai conseguir entender o que o site quer dizer. Mas olha que loucura, Jéssica. Eu já passei o site para algumas pessoas e muitas pessoas não entenderam o que o site queria dizer. E o site é muito bem elaborado, tanto
ponto de vista visual quanto textual, para você ver como a dificuldade é grande, né? Cami, vamos um pouquinho mais para frente? Mais um, pode ir mais? Mais? Quero entrar mais? Tá. Só para a Jéssica, não vou me aprofundar, mas depois, Jéssica, se você quiser aí uma continuidade, tá, do nosso trabalho, você dá um toque aí, que a gente ajuda nesse processo. Eu tive uma aluna, essa expressão que está aqui no quadrinho verde, né, pessoal? Entendi, mas não compreendi. Eu já ouvi muita gente falar isso, né? Eu entendo alguma coisa, mas não compreendo. Esse aqui, Jéssica, é um ponto que nas mentorias, nos workshops, nos encontros, nas conversas, eu procuro me aprofundar muito, trazendo sempre os cenários do dia a dia das pessoas, para elas perceberem qual é a diferença entre entender e compreender. Num primeiro momento, Jéssica, você saberia me dizer o que você acha que poderia ser diferente de um para outro? Até separei nas palavras lá, nos prefixos, né? Entender e compreender. O que você diria? Olha, eu diria que assim, duas pessoas conversando, a pessoa está ali explicando alguma coisa, eu entendo, mas a mensagem que ela está tentando me passar ou a orientação, eu não sei como aplicar. Então, para mim, ele tem essa diferença. Então, eu posso até estar entendendo ali que ela está falando, e isso daqui você vai colocar azul, e isso daqui. E se eu for fazer e só tiver entendido, eu vou fazer porque eu decorei aquilo que ela está me falando. Agora, eu, Jéssica, gosto de compreender o porquê estou fazendo. Então, por que é o azul? Azul porque é azul da marca, porque é azul se refere a isso. Então, para mim, é essa a diferença. Legal, Jéssica, é isso mesmo, o caminho é esse. Já dá para perceber que você é uma interessada, que você tem uma percepção diferente, porque a origem dessa expressão, né, entendi, mas não compreendi, é que às vezes você pode saber tudo sobre alguma coisa, entender tudo sobre a construção de alguma coisa, seja física ou não, mas olha que interessante, né? O entender. Por que é esse prefixo entender? Porque eu fico na coisa em si, né? Então, como você acabou de falar. A pessoa explicou como é que funciona esse aparelho, e este aparelho, depois do que a Jéssica falou, eu entendi a lógica deste aparelho, eu percebi toda a constituição, a construção deles, os mecanismos, e a Jéssica até pode falar para mim, Ed, a partir de amanhã, você pega este aparelho e usa no cenário A, B, C. É o que a gente chama de estímulo e resposta. A Jéssica fala isso para mim, o Ed, e eu começo a colocar aquilo em prática, e a Jéssica vai ficar contente, porque tudo aquilo que eu estou fazendo é aquilo que a Jéssica queria. Eu fiquei nessa etapa do entendimento, né? Entendimento tem a ver com a coisa, mas eu não estou no processo. É como se eu memorizasse alguns bytes de informação dentro da minha cabeça, e quando for necessário, eu lembro daquilo que a Laís, a Cami, a Jéssica me falaram, e eu aplico. Então, ficou lá numa parte da minha cabeça. Eu entendi. Agora, a compreensão seria: a Jéssica me falou deste aparelho, percebi como ele é feito, ele é aplicado nos cenários tais, só que eu, Ed, começo a prestar atenção se existem outros cenários, outras possibilidades de pegar aquilo e utilizá-lo para transformar algum outro tipo de cenário, uma outra transferência de conhecimento, porque eu, Ed, começo a perceber não só a parte lógica, mas aquele aparelho faz sentido em outros cenários, eu posso melhorar e aprimorar outras coisas com aquele conhecimento que a Jéssica me deu. Eu, Ed, percebo que experiências no meu cotidiano podem ser alteradas em função daquilo que eu estou percebendo, e aí eu saio do momento de ser um reprodutor, um robozinho, alguém que foi
amestrado, doutrinado, só para fazer coisas pré-definidas, mas quando eu compreendo, eu expando, eu abro este campo, porque eu é de conseguir imaginar e visualizar outros cenários, outras possibilidades, outras experiências de transferir aquilo para outros cenários. Então, tem uma diferença. Cami, passa para mim o próximo slide, que é o nosso último. O entender, pessoal, ele fica muito restrito no aspecto do objeto, da descrição, dos mecanismos, da estrutura, da constituição, dos conceitos. Só que ele é sempre externo a mim, né? Eu posso ficar com aquela ideia na cabeça. Eu memorizei. E ele tem uma característica sempre de informação. Então, Jéssica, quando você falou, por exemplo, na escola a gente sempre mais entendeu as coisas do que compreendeu. Aliás, tudo que eu tive na escola, 95%, Mas a malemar, gente nem entendeu, né? algumas a gente nem entende e é obrigado a memorizar, quanto Só mais isso. chegar na tabela, no lado direito aqui da coisa. Agora, o compreender, ele já começa com o prefixo com, diferentemente do entender, porque o com pressupõe algo junto comigo. Então, sou eu mais aquele cenário. Então, eu posso muito bem entender que o celular X faz tudo isso que está na coluna da esquerda, que maravilha, e chegar ao final e falar, este celular não é adequado para mim. Por quê? Porque eu percebi que todas as características daquele celular não são interessantes para a minha realidade, e a minha realidade entraria na coluninha branca. Ah, aquilo que o celular faz tem a ver com o meu dia a dia, ele vai me ajudar a ir. Olha só, pessoal, a coluna da direita não é estática, ela é dinâmica. Eu comparo aquilo que a Camila está me trazendo com a minha realidade atual e eu começo a perceber que aquilo que a Camila está trazendo vai melhorar em algum aspecto, vai alterar em algum aspecto a minha realidade. Aí eu estou começando a compreender alguma coisa. Então, não adianta a Camila falar para mim que a penicilina é um remédio maravilhoso, porque às vezes o meu organismo não pode recebê-la. Então, eu posso entender perfeitamente que a penicilina foi criada assim, que o processo de criação foi esse, é maravilhoso porque é um baita de um antibiótico, que maravilha, eu estou na coluna da esquerda. Agora, para eu compreender, eu tenho que me colocar dentro daquele cenário e saber se tudo que a Camila falou para mim a respeito de alguma coisa se insere dentro do meu contexto. Por isso, pessoal, que ali, Jéssica, o compreender é o subjetivo e eu integro alguma coisa ao que é atual. Quando eu só entendo, eu memorizo. Quando eu compreendo, eu consigo integrar em algum tipo de realidade. Vai fazer sentido, é experiencial, eu estou construindo ou reconstruindo a minha ação. Obviamente que se a Jéssica me mostra alguma coisa que faz sentido para a minha realidade, que vai alterar o meu jeito de agir, o meu engajamento se torna muito maior, porque eu estou no penúltimo item ali. Eu me sinto pertencido. Qualquer coisa que alguém diz e o grupo compreende, ele se sente pertencido. Aquela informação começa a fazer parte da minha realidade. Por isso que a gente fala que é mais orgânico, né? Que é mais sistêmico, porque vai entrar. É como o alimento entra, né? Na nossa corrente sanguínea, ele é digerido e entra. Quando eu compreendo as coisas, a informação é digerida, entra na minha realidade e eu altero algum aspecto dessa realidade. Por isso que o da esquerda fica no caráter só da informação. E aí, Jéssica, a escola ela vai muito para o lado da informação. A gente recebe muita informação. Qual é o rio mais extenso do mundo? Sabe? Qual é a capital do país X? Qual é o evento? Ela é muito informacional. E a compreensão, não.
A compreensão é quando a Jéssica recebe alguma informação e consegue transformar algum tipo de cenário, experiência, conduta, etc. Por isso, Jéssica, que o dia a dia nosso, mesmo dentro das empresas, ainda estão muito voltados para o lado esquerdo, que é conceito de tudo, é definição, etc. Fica sempre no mundo do entendimento. E como a Laís falou, né? Às vezes não tanto. Às vezes nem O isso. Ed, Diga. sempre quando eu compreendo, eu ajo, sempre quando tem compreensão, existe uma ação prática. Exato. Porque a hora que eu passo desse estágio, que é só entender que é a construção, e percebo que algo faz sentido e o meu dia a dia vai ser alterado, eu começo a mudar alguma experiência, algum comportamento, alguma ação, alguma atitude. Então, a hora que você compreende, é que imediatamente você percebeu que a sua ação pode mudar. Então, aquela expressão entendi, mas não compreendi, você pode ter, Jéssica, 10 mil pessoas que entendam tudo e não compreendam nada. Porque o Eu vou compreender tem entender que o passar. processo, eu vou entender vão passar um processo novo do que a empresa precisa fazer, né? Tipo, a empresa precisa seguir esse processo agora. A gente tem que Sim. fazer as seguintes coisas. Ixi, tá tocando a campainha. E, e aí, eu posso entender o processo que a empresa quer que eu siga, mas se aquilo não faz sentido para mim, eu não compreendo. E aí, então, eu não E vou não mudar, age. né? Às vezes eu não vou conseguir, eu vou ter que Isso. atender a porta rapidinho, gente. Vamos. Tá bom? Claro, tá. E, Jéssica, acontece muito isso quando a gente percebe que os colaboradores não colocam em prática a cultura da empresa. Eles às vezes sabem o que é cultura, eles entendem, mas não conseguem agir de acordo com a cultura. É porque aquela informação não entrou nesse nível branco, né? Ele não percebeu ainda que aquilo vai me ajudar no tratamento com os colaboradores, no compliance, com os clientes, etc. É, o que a gente tenta fazer muito, Jéssica, é fazer as pessoas perceberem com os exemplos do dia a dia delas como tudo está naquela fase horrível que eu falei agora há pouco, dessa dificuldade de entendimento. E mesmo que a pessoa entenda, nossa, eu li aquela reportagem, ela está dizendo A, B, C. Só que depois de um tempo, eu não consegui mudar nada. Então significa que aquele conteúdo não entrou num outro estágio. Não me fez me engajar a ponto de querer mudar alguma experiência, alguma ação, alguma atitude. Tá? Voltando um pouquinho. Isso, deixa aqui. Jéssica, fez Desculpa, sentido? Ed, eu queria contribuir, Fala, apertei Cami. aqui, mudei os slides. Fala, Cami, claro. A Jéssica trouxe uma questão, né, que ela falou que às vezes pede-se algum comportamento, alguma orientação, e a pessoa chega lá para ela depois e fala: mas eu preciso mesmo fazer aquilo, né? E me parece que existe essa falta de pensamento sistêmico, né, do onde isso impacta, onde Me, isso faz sentido dentro da me minha afeta, né? realidade. Senão eu acho que eu estou fazendo isso pela Jéssica. É por causa do Isso. processo da Jéssica, é por causa do processo do RH, é por causa do processo da empresa. E aí falta essa conexão, porque assim, é isso, eu vou me mobilizar dentro da minha necessidade, dentro da minha realidade, só que se aquilo não cria talvez uma conexão com o meu entorno, aí fica um pouco difícil. Eu vou falar, Sim. tá bom, eu vou tentar, eu vou fazer o meu melhor, né? Eu entendo que você precise disso e eu vou fazer o meu melhor para fazer. Mas aí surge a É, oportunidade de aplicar, ou a necessidade de ter cumprido aquilo no meu trabalho, aí sim eu percebo o valor, né, de ter seguido a orientação. eu vejo isso, né, Cami, assim, indo para um lado bem nosso do dia a dia, assim. Eu recebo no WhatsApp do meu prédio ainda uma infinidade de comunicados referentes a, sabe, não jogue a bituca de cigarro para fora do prédio, né? Não jogue no pátio. O nível de consciência que a pessoa tem sobre o que ela faz, né? Então, se eu chego e falo assim, Camila, não jogue mais a bituca de cigarro pela janela. Parece uma coisa tão óbvia, né, Camila, Jéssica, né? Não é óbvio, porque a pessoa está se livrando de alguma coisa para atender uma necessidade dela, né? Ela não tem esse grau de consciência. Dentro da empresa, né, Jéssica, às vezes acontece a mesma coisa, que alguém pede para você fazer algo, mas se a pessoa não compreende profundamente
as consequências, o entorno, ela não vai mudar, ela não vai se engajar, ela não vai agir de uma forma diferente. E com essa loucura toda do dia a dia, de tanta informação, a gente vai perdendo um pouco a percepção, a sensibilidade, tudo entra, às vezes, num processo mecânico, e sair dessa coluninha da esquerda para entrar na direita, eu preciso de um tempo para processar, experimentar, como a Camila falou. Nossa, isso que a Jéssica está pedindo. Como que o meu entorno vai ficar diferente, né, Camila? Como que, além de mim, os benefícios para mim, o meu entorno, a minha consciência, ela muda. Centenas e centenas de situações que a gente já viveu, né, Cami, de projetos que aparentemente são maravilhosos, às vezes, Jéssica, não despertam nas pessoas nada, porque quem está transmitindo insiste muito na repetição, na definição, na precisão, e esquece de mobilizar o outro para que aquilo entre numa outra dimensão. Para a Jéssica dá para usar essa palavra. Aqui do lado esquerdo é uma dimensão. Eu perceber as coisas, os mecanismos, e eu posso até falar, Jéssica, gostei, entendi, e continuar do mesmo jeito. E não mudar absolutamente nada. A dificuldade é a gente entrar no quadro branco. E aí depende muito de uma outra forma de abordagem, de discussão, de provocação, para chegar nesse lado direito. Faz sentido, Jéssica? Faz sentido. A Camila trouxe um ponto que achei importante. A gente está vendo aí alguns passos, né? Uma formação de liderança por aqui. E um dos gaps que a gente mais identificou, batendo papo com os diretoria, enfim, é a visão sistêmica. As pessoas, Sim. A liderança não entende as ações que elas tomam têm impacto no negócio. Então ela não se encaixa naquilo. Como desenvolver isso? Tanto a liderança. Se a liderança não entende, imagina quem está abaixo. Sim, exatamente. E não tem como você fugir. Tudo é sistêmico. Tudo. Né? Não tem como alguém falar, não, eu sou isolado, né? As minhas ações são isoladas. Isso não existe. Elas sempre geram impacto. Ou a pessoa compreende esse circuito, né, Jéssica? E aí ela começa a dar um valor muito grande para as consequências, ela começa a valorizar, ela compreende mais determinada ação, porque ela insere no contexto maior. Isso é possível de fazer, porque as pessoas não têm ideia. Né? Nesse estágio, elas estão agindo isoladamente, porque é o jeito que elas sabem. Né? Então, essa consciência sistêmica ajuda muito. A pessoa muda completamente a forma de compreender as coisas. Muda 100% a hora que ela percebe isso. E Ed, isso Diga, Cami. Desculpa, numa trilha, talvez Não, diga. num contato com essa necessidade, né? A gente trabalha temas como a compreensão, o sentido, contextualização, né? A própria empatia Sim. pode ajudar nisso, né? Você se colocar um pouco dentro do olhar do outro, sem ser aquela coisa de passar a mão na cabeça, que muita gente, né, acha que a empatia é esse lugar de ser bonzinho, né? Enfim, Sim. e a gente trabalha essa série de temas, né, para justamente, porque é isso. Na verdade, as pessoas querem um ponto mais rápido de A até B, né? Mas quando se trata de compreensão, eu acho que a comunicação que o Ed trouxe lá atrás, né, ela vai mais direto ao ponto. Então, aperte aqui, siga aqui, faça isso, faça aquilo, né? E dentro desse nível do entendimento. A compreensão e o olhar sistêmico, na minha visão, cai dentro da consciência. E consciência Isso. não é uma coisa que a Sim. gente desperta do dia para a noite. Às vezes, pode ser que algo que o Ed falou aqui, nossa, deu um insight brilhante aqui para resolver tal situação. Mas existe um caminho, né? E hoje eu acho que essa coisa também que o Ed trouxe lá atrás, né? A gente fica lá rodando conteúdo e não para em nada. A gente só vê o que é conteúdo rápido, né? A gente quer chegar no Sim. fim muito rápido. E Sim. não, e eu acho, trabalhando com a La Graça, na La Graça, né, desde 2010, a gente valoriza muito a questão de compreender que tudo tem um processo.
a transformação e a conexão verdadeira ali do sentido de se seguir uma orientação no dia a dia, ela vai vir do processo de compreensão, que não Sim. é o ponto mais rápido entre A e B, que é o que às vezes É. as pessoas pedem. E hoje a gente vê muitos clientes que chegam até a gente atrás do ponto A ao ponto B, contratando essas soluções que são diretas, mas no fim não resolve, porque gera um entendimento, mas não geram a compreensão. E aí volta o mesmo Exatamente. problema sempre, né? Então, acho que É, essa é. visão e das conversas que a gente leva para os projetos, para as pessoas, nas mentorias ou nos workshops, é despertar um pouco desse olhar, de que vai existir uma construção ali, do que eu conheço, o outro conhece, eu conheço, e a gente junto vai construindo para chegar lá, né, Ed? Sim, exatamente. Quer dizer, qualquer informação, né, Jéssica e Cami, qualquer tipo de informação, de conteúdo, só vai ser muito significativo se a pessoa compreender de que maneira que esse conteúdo vai ser inserido na realidade dele e dos próximos, falando do trabalho. Então, a Camila falou, a compreensão, ela sempre é sistêmica. O entendimento, não. Porque no entendimento eu não preciso, às vezes, saber de que maneira que alguma coisa vai ser inserida, se faz ou não sentido. A Jéssica só pediu para eu reproduzir alguma coisa. Então, eu tenho que entender isso. Agora, os impactos, as consequências, se faz ou não sentido, aí é outro papo, é outra história. Então, como você falou, né, Jéssica, o líder às vezes faz as coisas e ele não tem essa consciência sistêmica. O que ele está fazendo, ele acha que está maravilhoso, porque ele está vendo só a fatia da pizza. E do ponto de vista da pizza inteira, pode ser prejudicial. E aí ele vai ter que mudar isso, porque, nossa, mas o que eu estou fazendo está tão bem no meu mundinho. É, no seu mundinho está ótimo. Mas aquilo que você está fazendo pensando que você faz parte de uma empresa, que tem outras áreas, etc., aquilo que você faz pode não estar sendo adequado. Então, amplia-se, né, Camila, esse grau de consciência e a ideia de compreensão vai por esse caminho, né? Inserir as coisas, integrar as coisas. Por isso que a gente usa ali a palavra, né? Integrar o novo ao existente. Não é memorizar o novo, né? Quando eu integro, eu consigo mudar uma postura, um comportamento, um jeito, etc. É isso aí. Valeu, Jéssica. Você tem Consegui quase... pegar o finalzinho, mas eu estava ouvindo com o meu fone o tempo todo. Estava resolvendo uma coisa ali, mas estava ouvindo, tá? Eu peguei tudo. Que legal. Jéssica, deu sua síntese. Valeu conversar Não, essa hora e meia aqui. com certeza, com certeza. Para mim valeu bastante. Valeu bastante. Trouxe aí, acho que abre um pouco, acho que abre um pouco mais a mente aí nesses desafios diários que a gente tem. E a gente passa a enxergar que não é só a gente se comunicar, e sim tentar fazer com que as pessoas compreendam ali algum conteúdo, chegar de uma forma, enfim. É o que eu disse, né? É o desafio aí diário nosso, principalmente aqui, pelo menos para mim, né? Pelo menos para mim que faço uma parte de treinamento, uma parte de projetos aqui dentro da empresa, como fazer as pessoas entenderem a importância, compreenderem a importância num todo, né? Que vai fazer diferença. É muita gente aí? A gente tem em torno de 520 pessoas. Ah, já é um universo razoável. É, Ah, que bom, que legal. Espero que tenha mas foi bem gostado mesmo. legal, bacana. Obrigada pelo convite. Cami, Laís, não Obrigada, sei o que vocês Ed. gostariam. Obrigada, Ah, gente. já tenho longas conversas com o Ed, então já sou privilegiado desse assunto.